Célia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, pedir para que Deus fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos entregar e consagrar a nossa vida nas Tuas mãos, no Teu altar. Em nome de Jesus, Senhor. Entregamos, Pai, o tempo que nós estamos estudando aqui a Tua Palavra, lendo, Senhor, aquilo que o Senhor deixou como ensinamento para a nossa vida. Amém, Senhor. Imploramos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Amém, nossas falhas. Amém, que o Senhor nos lave, nos limpe completamente. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais. Sim, Pai. E principalmente que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar a cada um de nós, Pai. Porque só Ele pode fazer isso. Verdade, em nome Pai. de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre o Deus dos nossos pais. Nós vamos falar um pouco sobre alguns princípios que são importantes no entendimento da família. Na semana passada nós tivemos aí algumas revelações tremendas sobre Amém. relacionamento e domínio, autoridade, as dimensões do relacionamento, as dimensões da autoridade, os papéis. Quando a gente troca uma coisa pela outra, a gente acaba atrapalhando os processos que Deus criou. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Deus dos nossos pais. Então eu vou ler um texto aqui para a gente iniciar, que está em Gênesis capítulo 26, versículo 24. E diz assim a palavra de Deus: E apareceu-lhe o Senhor na mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Então, aqui nós estamos vendo Deus visitando a primeira pessoa na Bíblia e dizendo para essa pessoa de maneira clara: Eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Deus não fez isso, por exemplo, quando apareceu para Caim, para falar com Caim. Deus não fez isso em nenhum outro lugar. Mas aqui, quando ele aparece para Isaac, ele usa esse termo, essa terminologia: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus de alguém, mas não é qualquer pessoa. Eu sou o Deus do teu pai Abraão. Agora, Deus aparece para o Isaac quando Abraão morre, quando Abraão falece, quando Isaac fica sem o seu pai físico. Nessa hora, existe a necessidade da perpetuação da aliança, da promessa, daquilo que Deus estava planejando fazer na linhagem de Abraão. E aí é quando Deus aparece para Isaac. E eu gostaria de separar aqui uma coisa importante. A primeira coisa é que Deus preenche o vazio Amém. deixado pelo pai físico. Amém. Deus preenche o vazio deixado pela ausência de um pai físico. E essa é uma revelação tremenda, porque nós estamos vivendo num tempo onde pais são ausentes. Os pais costumam não aparecer, não comparecer, não serem protagonistas da nossa vida. É uma época em que está geral, a gente não tem mais o protagonismo do homem na vida dos filhos. E o protagonismo do homem na vida dos filhos é importante no relacionamento que os filhos terão com Deus Pai. Então, Deus ele aparece para o Isaac. E aí, a partir deste momento, eu entendo que Deus ele vai exercer um papel na vida de Isaac, da mesma maneira que Abraão te abençoava, que Abraão cuidava de você, que Abraão tinha relacionamento com você. Eu agora vou fazer esse papel com você. Abraão foi uma maneira de você chegar na minha presença. Abraão foi uma maneira de você me conhecer. Abraão era uma sombra do que eu sou. Abraão era um tipo de pai, mas eu quero te mostrar agora o verdadeiro pai. Amém? Amém, pastora? Amém. Então, a paternidade espiritual, a paternidade, de uma maneira geral,
ela é um mecanismo de Deus para levar as pessoas a serem filhos de Deus, para levar as pessoas a receberem a paternidade divina, né? O alvo não é o homem, o alvo não é Abraão, o alvo não é ser Abraão, o alvo é você chegar na presença de Deus, é você ter relacionamento com Deus, é você ser treinado por alguém que é o teu pai biológico, a tua mãe biológica, ou seja, dentro da família, você é treinado para que quando você é enviado, o Senhor possa ser o cabeça do marido, o Senhor possa ser pai sobre a tua vida. Então, o treinamento da filiação das pessoas que devem ser filhos de Deus começa dentro de casa, né? O que se aprende em casa, fisicamente, se leva para a vida espiritual, se leva para essa relação entre Deus e o homem e Deus. Você já percebeu como as pessoas têm dificuldade de ouvir a voz de Deus? As pessoas, elas acreditam que Deus está muito longe, que Deus está distante, que Deus tem mais o que fazer. Eu não vou orar sobre isso, eu não vou importunar Deus com os meus problemas. Isso aponta para um tipo de paternidade ausente, um tipo de paternidade que ignorava, que desvalorizava, né? O relacionamento com o pai físico foi um relacionamento falho. E aí a dificuldade da pessoa de receber a bênção do Pai Celestial. Amém? Então, nós precisamos meditar nessas coisas, tanto como pais, mas principalmente como filhos. O tipo de pai que eu tive, né, e vai fazer com que eu tenha essa imagem de Deus, uma imagem totalmente distorcida, ou uma imagem mais real de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 4, até o versículo 10, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Amém? Amém, pastora? Quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Pode. Bem, então, o que o escritor aos Hebreus ele está falando aqui a respeito da paternidade divina? Ele está falando sobre o que Deus faz com uma pessoa quando ele recebe essa pessoa como seu próprio filho. Então, a primeira palavra, e essa palavra ela é repetida aqui algumas vezes, é a palavra correção. A palavra correção. Então é a mesma coisa de você falar assim: olha, eu recebi um produto, recebi uma pessoa, recebi alguém que ainda não está preparado, ainda não está pronto, ainda não está aperfeiçoado. Uma pessoa que ainda precisa, né, de alguns ajustes, de alguns limites, de algumas regras, né? Uma pessoa que precisa de amadurecimento. Então, a palavra correção, ela aparece aqui em vários momentos, né? Ele diz que a primeira coisa que o Senhor faz quando recebe alguém como filho é que ele corrige. Mas da onde veio essa pessoa que precisa de correção? Da onde essa pessoa veio? Será que ela veio do mundo? Será que ela veio de uma vida de pecado? Não, ele está falando que os pais segundo a carne,
eles estavam trazendo um tipo de correção segundo melhor lhes parecia. E esses pais, segundo a carne, né, eles fizeram um trabalho segundo aquilo que eles achavam correto, né? Então o papel dos pais, o papel de um pai, de uma mãe na família, tem que ser a correção, o ensino, a doutrinação, né? Colocar limites, ensinar a criança a conviver com as pessoas, ensinar essa pessoa e entregar essa pessoa para Deus. Mas a partir do momento que Deus recebe essa pessoa, o papel do Senhor, o primeiro papel que Ele vai fazer para que essa pessoa se pareça com Ele, é a correção, é o ajuste. Nenhum homem consegue preparar adequadamente, perfeitamente, outro ser humano de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus destinou cada um de nós para sermos seus filhos. E como filhos, Ele fala, eu preciso que vocês se pareçam comigo, que vocês se tornem participantes da minha santidade, que vocês sejam parecidos com o Pai Celestial. Né? Os pais, segundo a carne, querem que nós nos pareçamos com eles. Né? Talvez alguns pais nos corrijam para que a gente conquiste coisas, para que a gente tenha faculdade, para que a gente tenha posses, para que a gente conquiste uma casa, um carro. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus quer que a gente seja participante da santidade dele. Ou seja, assim como ele é, nós também precisamos nos parecer com ele, temos que nos parecer, temos que participar da natureza de um Deus santo. E isso não acontece sem processo de correção. Então a correção de um pai e uma mãe física leva as pessoas à correção de um pai espiritual. Amém? Então esse papel dos pais, ele é muito importante para que a pessoa possa ser lançada diante de Deus. E Deus possa falar para eles, olha, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus da tua mãe. Eu sou o Deus da tua família. E a partir de hoje eu estou adotando você, eu estou colocando você como filho diante de mim. E eu vou te corrigir, eu vou te abençoar, vou te multiplicar. Assim como ele fez com Isaac, com Jacó e com tantos outros. Aleluia. E é importante assim entender, né, que muitas vezes a gente reproduz uma correção, né? E a pastora Wanda falou muito bem na semana passada, né? Que não é espancamento, não é assim que deve se corrigir, né? E a gente acaba não entendendo que a correção é um alinhamento à vontade de Deus, é um alinhamento aos propósitos dele. É um alinhamento aos atributos dele, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes essa correção humana, ela é muito diferente da correção divina, porque quando Deus corrige, ele perdoa, né? Ele lança no mar de esquecimento aquilo que a gente faz. A palavra de Deus diz isso. Mas nós humanos temos muita dificuldade, né, em perdoar, em esquecer. E nós agimos de uma forma muito distinta do que Deus agiria. E essa correção humana é uma correção que distancia, né? Então essa correção humana, ela impede o relacionamento, muitas vezes, entre os pais e os filhos. Tem um distanciamento. Isso não é o que acontece na correção divina. Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, né, nós ficamos muito sem graça, né? Eu pelo menos fico incomodada, mas eu não me sinto distante de Deus, e nem sinto Ele distante de mim, e nem tampouco se vingando, ou agindo com uma atitude, né, de me colocar distante dEle, ou Ele acima de mim, apesar dEle estar acima de mim, né, dEle ser soberano, dEle ter todo o poder, Ele se coloca como alguém que está junto de mim. Então, assim, nós temos que repensar na forma como nós corrigimos, inclusive, porque se nós temos que reconectar, né, os nossos filhos, os nossos familiares a Deus, se as nossas atitudes aqui na Terra materializam, nós temos que repensar a forma como nós agimos. Amém. Amém, meu querido. Olha só, um texto-chave do que a pastora Cláudia está falando é: o pai corrige aquele quem ama.
Então a correção de Deus nunca vai te afastar do amor de Deus. Então quando nós somos corrigidos, conforme ela falou, nós nos sentimos amados. Se tem uma coisa que eu já ouvi uma psicóloga amiga minha falando, é que tem pessoas que não se sentem amadas pelos pais porque não foram corrigidos pelos pais. Então, é uma questão de essência. Deus colocou isso dentro de nós, né? O sentimento de se sentir, a percepção de se sentir amado quando nós somos corrigidos, porque alguém está preocupado conosco. Alguém está preocupado com as consequências das nossas atitudes. Alguém está preocupado em nos transformar, nos fazer pessoas melhores. E eu acredito que quando uma criança ela é corrigida com amor, né, ela gera dentro dela esse sentimento de eu sou filho, né? E é um sentimento tremendo isso, porque você nunca vai estar sozinho. A correção vai te acompanhar para o resto da sua vida. Por mais que o pai não esteja mais ali, a mãe não esteja mais ali, mas aquela correção ela vai te acompanhar nas suas atitudes, né? Então, esse sentimento ele é fantástico, né? E é o que Deus faz conosco, ele corrige quem ama, né? E é uma correção para aperfeiçoamento e não para destruição. Não para aniquilar, né? Autoestima, autopercepção, autovalor. É para aperfeiçoar, é para melhorar, né? Assim como muitas vezes a gente percebe, né, um técnico, né? Ele alinha, né, os jogadores, os atletas para aperfeiçoamento, né? E não para destruir, para incapacitar, mas é para capacitação, né? Para aperfeiçoamento, para chegar à estatura do varão perfeito, né? Tremendo isso, meu irmão, tremendo. Gênesis 22, versículo 15 até o versículo 18, diz assim a palavra: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Eu enxergo esse texto, né, em cima desse princípio, né, da paternidade. Você está vendo aqui dois pais e um filho. Você está vendo aqui o encontro de Deus Pai, do pai físico e do filho, do Isaac. E o pai espiritual, o único pai celestial, ele fala para o pai físico: me entrega o seu único filho. Né? É como se ele tivesse já falando o seguinte: olha, eu quero que você encerre o seu tempo de paternidade biológica. Eu quero que você encerre esse tempo onde você corrige, onde você profetiza, onde você abençoa, onde você convive. Né? Quando ele pede para ele sacrificar o seu único filho, entregar o seu único filho, imolar ele, matar ele em cima de um altar, ele está provando o coração de Abraão, para saber o seguinte: será que Abraão ele vai entregar para mim como, né, o único Deus, o único Pai, o filho dele, para que eu possa começar a trabalhar sobrenaturalmente na vida dele? Será que ele vai me entregar o filho para que eu seja pai dele? Será que ele vai ter condições de fazer essa entrega? Será que ele vai sacrificar aquilo que ele mais ama? Será que ele vai conseguir aniquilar dentro dele aquela sensação de posse de pai, para que eu possa ser pai do seu filho? Então, isso aqui, essa história, né, dois pais e um filho, é impressionante, né? Porque quando Abraão obedece, ele libera sobre toda a sua descendência, sobre todas as gerações seguintes. Ele não estava entregando o Isaac,
Ele estava entregando todas as gerações que ainda iriam nascer, né? E Deus, ele adota essa linhagem, adota Isaac, adota todas as gerações seguintes. Por quê? Porque o pai físico, o pai biológico, andou com Deus, né? E aí ele entrega para Deus, literalmente. Ele confia que Deus pode trazer ressurreição sobre Isaac. Isso quer dizer, quando a minha linhagem daqui para frente tiver algum problema, se desviar e precisar ser morta, porque o salário do pecado é a morte, então eu acredito que Deus possa ressuscitar a minha linhagem futura. Amém. Então essa história do Monte Moriá é uma história bem forte, porque o significado dela aponta para o outro monte, né, onde Jesus se entregou. Amém. Obedecendo a seu Pai. Então, eu acredito que essa transição, ela precisa... Voltou. Em algum momento, né, os pais físicos, os pais biológicos, eles vão precisar fazer uma entrega, né? Os pais precisam ter essa revelação de que só existe um Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse Pai é o Pai eterno. Amém. Então vamos pensar uma coisa, meu irmão. Você tem um filho, ou você é filho por alguns anos, porque o pai biológico, ele é temporário. Uma hora, como todo mundo, como todos nós, ele vai morrer. Uma hora vai ter um desligamento que é natural, é a natureza. Foi isso que Deus criou, foi dessa maneira que foi determinado. O pai biológico, os pais biológicos, eles vão antes dos filhos por causa de uma questão de tempo, uma questão de idade, né? Então, essa relação temporária, ela é o preparo para uma relação eterna. Ela é o preparo para uma relação espiritual. A relação física é o preparo para a relação espiritual. Então, os pais biológicos, os pais físicos, eles são uma sombra. Eles têm que apontar para aquilo que é eterno. Eles não podem pensar que eles são os deuses daquela criança, que eles são os únicos, que não tem outro. Não, eles precisam entender que o papel deles, acima de qualquer coisa, é preparar os seus filhos para um relacionamento eterno com Deus Pai. A relação eterna que transcende a morte. Amém. Ou seja, os filhos serão salvos. Os filhos de Deus serão arrebatados, os filhos de Deus serão ressuscitados, eles irão ter a paternidade divina eternamente. Amém. Eternamente. A paternidade biológica é temporária, mas a paternidade divina, ela é eterna. Então nós precisamos nos preparar para esta paternidade. Esta paternidade é o alvo, é o propósito, é o foco, não só de cada um de nós, mas principalmente o propósito de Deus. Então a relação entre pai e filho precisa estar alinhada com esse propósito, precisa estar equacionada essa relação. Eu preciso apontar para Deus, preciso mostrar para essa criança, preciso mostrar para esse jovem, para esse adolescente, que Deus corrige com amor. Como? Eu vou corrigi-lo com amor. Eu preciso mostrar que eu estou com ele, que eu posso não concordar com as suas decisões, mas eu ainda o amo, eu ainda o perdoo. Então tudo isso vai apontando, vai mostrando para essa pessoa que existe um Deus que tem muita graça, que tem muita misericórdia, um Deus perdoador, um Deus fiel, um Deus que alimenta seus filhos, um Deus que provê para os seus filhos tudo o que eles precisam. Isso é algo apontado pelos pais. Pessoas que tiveram pais ausentes, pais que agrediam, pais que batiam, que não corrigiam com amor, mas agrediam os seus filhos com ira quando seus filhos erravam, eles estão mostrando para esses filhos, mostraram para esses filhos que Deus é um Deus irado, que Deus é um Deus ausente, que Deus não se importa com as emoções dos seus filhos, que Deus é um Deus que está muito longe, que não está nem aí, que não quer que você o incomode.
Então, desde que você não me dê trabalho, você pode fazer o que você quiser. Então, quando um pai tem essa atitude, né, essas atitudes acabam mostrando e revelando uma distorção de quem é Deus como pai. Deus não é assim. E nós estamos vendo nessas gerações, né, principalmente nesse tempo, como isso está em falta. Né? A gente percebe pelas atitudes dos mais jovens, que não têm limites, que não têm valores, que não têm temor, não são inconsequentes, são irresponsáveis. Isso é o sinal de pais que não colocaram ali alguns valores, alguns princípios para que essas pessoas pudessem refletir a Deus Pai, refletir a glória de Deus, refletir os mandamentos de Deus. Os pais, eles preparam os seus filhos, eles transmitem isso para os seus filhos. Né? Agora, quando é transmitido de uma maneira distorcida, meu irmão, pessoas distorcidas acabam nascendo. E aí outro Deus aparece. O diabo trabalha exatamente nesse ponto. Ele quer separar os pais dos filhos e os filhos dos pais. Ele quer que a relação de pai e filho se torne uma relação pervertida, uma relação distante, uma relação agressiva. Ele quer fazer com que os pais e os filhos sejam inimigos. Ele quer fazer com que a imagem dos pais para os filhos seja uma imagem totalmente errada, porque o diabo não está preocupado com a paternidade biológica, com a paternidade de uma pessoa física. Ele está preocupado em que essa pessoa, esse indivíduo que é o filho, não conheça o verdadeiro Pai, o verdadeiro Deus. Então nós precisamos meditar nessas coisas. E quando uma pessoa tem uma revelação de Deus como Pai, é uma transformação. É uma transformação. Assim como Jesus, quando estava para ser batizado, que houve a revelação de quem era Jesus, na hora do batismo dele, Deus fala, esse é meu filho amado, a quem eu tenho tanto prazer. E quando a gente pensa na representatividade do batismo, que é morrer para o pecado e nascer para uma nova vida, Jesus, ele não tinha uma vida de pecado, mas a representação do batismo, ele passou por todos os processos humanos. Então, Deus, ele deixou bem clara essa palavra, porque seria no momento depois que Jesus fosse batizado que Deus falaria, esse é meu filho amado a quem eu tenho prazer. Mas essa fala de Deus vem antes. Na representatividade de Jesus ainda, representando que estava morrendo para o pecado. Então, o amor manifesto de Deus, ele é muito forte. E nós não podemos fazer com que as pessoas que nos rodeiam não se sintam amadas. Porque Deus ama, Ele é amor acima de tudo. E essa transmissão é muito forte. E nós podemos fazer uma reflexão. Como é que os nossos filhos, os nossos familiares lidam com as situações? Qual que é o fruto gerado neles para a gente entender? Nós estamos fazendo o que é certo? Nós estamos representando a imagem de Deus, como um pai, como uma mãe que ama verdadeiramente. A gente demonstra que nós temos prazer nos nossos filhos, nos nossos familiares, João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então João, ele está descrevendo aqui exatamente isso que a pastora Cláudia está revelando. As pessoas, para serem feitas filhas de Deus, para que eu seja feito filho de Deus, eu preciso receber. Receber é uma atitude, é algo ativo, é uma atitude, é algo que eu faço de maneira voluntária. Amém. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho consciência de que eu estou recebendo Jesus, e eu, com essa recepção, com essa vontade exercida, eu recebo o poder de ser feito filho de Deus. Então, quando uma pessoa não quer receber,
Jesus. Não quero receber, eu não quero ser filho de Deus. É quando essa pessoa tem paura, ela tem uma marca negativa do que é ser filho. Então, a minha experiência como filho foi terrível. Então, agora você quer que eu seja filho de Deus, mas essa palavra ser filho é uma palavra que para mim provoca um sentimento muito ruim, por causa das minhas memórias. Então, é aí que Satanás trabalha. Satanás trabalha para que as memórias de uma pessoa em relação aos pais fiquem marcadas negativamente. Isso compromete quando a pessoa começa a ter relacionamento com Deus, quando ela é evangelizada, quando ela precisa receber Jesus, quando ela precisa se aproximar de Deus, quando Deus começa a chamar essa pessoa para perto dela. Então acontecem 1000 problemas porque essa pessoa não consegue receber a paternidade divina de maneira correta. E aí ela fica brigando ali, lutando. Deus não desiste dela, porque Deus não desiste de ninguém. Deus não abandona ninguém, né? A palavra de Deus diz o seguinte: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonassem, eu, contudo, nunca me esquecerei de ti. Ainda que o teu pai e a tua mãe... A Bíblia diz que Deus, ele é pai de órfãos. Amém. Ele é pai dos órfãos. E o que é um órfão? Um órfão é quem não existe mais o papai e a mamãe, não existe mais essa figura que tem que apontar para Deus. Deus adota, Deus é o pai dos órfãos, ele adota essa pessoa, e aí ele fala, não pode deixar que eu vou fazer esse papel. Né? E a paternidade divina, ela é incrível, porque ela passa por diversas áreas da nossa vida. Amém. Né? Deus, ele consegue exercer paternidade de maneira onipresente. Você pode sair daqui lá para o Japão, papai está com você. E ele pode falar com você na boca de qualquer japonês. Ele pode falar com você na boca de qualquer árabe. Você está lá no Oriente Médio, Deus vai falar com você lá. Né? Deus vai falar com você na boca de uma criança. Ele está sendo teu pai na boca de uma criança. Ele está sendo teu pai na boca da tua esposa. Quantas vezes eu ouvi a voz do meu pai na boca da minha esposa? Então, Deus pode abraçar você usando qualquer pessoa. A paternidade de Deus, ela é onipresente. Amém. Ela não é focada em uma única pessoa. Porque as pessoas são temporárias. As pessoas são falhas. Nós somos falhos. Né? Amanhã, a pessoa que é meu pai vai morrer. Amanhã, a pessoa que é meu pai me abandona. Amanhã, a pessoa que é meu pai desiste, né, dessa relação. Acabou aquela relação. Mas Deus nunca abandona, porque Ele é Amém. o pai dos órfãos. O órfão é aquele que foi abandonado, aquele que foi rejeitado pelos seus próprios pais. Então, essa pessoa é adotada por Deus. Né? A gente já ouviu muitas vezes como o diabo adota as crianças que são rejeitadas pelos pais, mas a Bíblia diz que se o seu pai e a sua mãe te abandonarem, eu nunca me esquecerei de Amém. ti. O primeiro que se apresenta para adotar essa criança é o próprio Deus. É lógico que o diabo vai querer adotar, é lógico que o diabo vai querer transformar aquela pessoa num filho do diabo, uma pessoa que vai destruir, mas Deus, ele sempre manifesta a graça, a misericórdia, a fidelidade, ele adota essas pessoas. E aí você tem histórias maravilhosas de pessoas que foram abandonadas, pessoas que perderam seus pais muito cedo e acabaram sendo adotadas por Deus e conseguem ter uma relação com Deus de uma maneira tão tremenda. Então, a paternidade divina, ela é sobrenatural, onipresente, meu irmão. Você vai receber a paternidade de Deus através de muitos caminhos. Deus não vai abandonar um filho. Deus não vai virar as costas para um filho. O homem faz isso. O homem mente, ele muda de ideia, ele fala e não cumpre, mas Deus não. Deus, ele quer que você conheça ele como ele é, como um Deus fiel. Ele quer que você participe da sua fidelidade, que você seja fiel também. Ele quer que você participe da santidade dele, que você receba a santidade que ele tem. Então essa relação, esse relacionamento, ele é inquebrável. Você não vai conseguir se afastar de Deus. O salmista falou assim: se eu subir no mais alto monte, o Senhor vai estar lá. Se eu descer no mais profundo, o Senhor vai estar lá. No fundo do mar, o Senhor vai estar lá. Aonde me irei da tua presença? Eu não posso correr da presença de Deus.
Então esse é o Pai celestial, esse é o único Pai. Tanto é que Jesus fala assim, quando você orar, começa falando a seguinte frase: Pai nosso que estás nos céus. Começa chamando ele de Pai, porque é isso que ele quer ser teu, ele quer ser o teu Pai. Ele não quer ser o teu Deus, ele quer ser o teu Pai. Ele chegou para Isaac e falou assim, eu sou o Deus do teu pai. Ele usa a referência de pai a Abraão. Abraão é o teu pai, eu sou o Deus do teu pai. Eu vou ser o seu Deus também. Mas hoje, nessa dispensação, meu querido, Deus quer ser teu pai. Amém. Então, quando você falar com Deus, você precisa falar Pai, porque Ele vai te ouvir. Porque Ele já te adotou. Ele enviou o seu único filho para que você pudesse ser filho também. O seu único filho se tornou o primeiro filho de muitos. Amém. O primogênito de muitos irmãos. Então você pode desfrutar da presença de um Pai que é onipresente. Né? Você não nasceu da vontade da carne, da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. Eu acho interessante essa questão, porque ele deixa bem claro que não nasceram do sangue. Então, os filhos de Deus não nasceram do sangue. Não nasceram da vontade da carne. Eu posso querer ter 10 mil filhos, é a minha vontade, a vontade da carne. Posso querer ter um filho, 2, 3, 5, 10, 15 filhos. Posso ter filhos em vários lugares, mas é a vontade da carne. Isso não é ser filho de Deus. O filho de Deus, ele nasceu da vontade de Deus. E o sangue é onde carrega o DNA, né? Olha só isso. Oh, meu Pai. Tremendo isso. Então, o nosso DNA é divino, não é humano. Não nasceram do sangue. Olha que tremendo, irmão. Os filhos de Deus não nasceram do sangue. Os filhos de Deus não carregam DNA humano. Os filhos de Deus não carregam a herança humana. Não carrega o pecado humano. Não carrega a herança de Adão, a herança do pecado. Os filhos de Deus não nasceram do DNA humano. Então isso é uma revelação, ó, irmão, recebe aí no seu espírito essa revelação. E olha que tremendo, né? Me veio novamente a questão do batismo de Jesus, porque, né, ele foi concebido, né? Maria gerou no útero, né? Jesus, mas na hora do batismo Deus fala claramente, né? Esse é meu filho amado, né? Ele tem o meu sangue. É como se Jesus nascesse de novo ali, né? Isso. Ele nasceu a primeira vez para cumprir a palavra, né? Ele nasce da Virgem. A Virgem conceberá e ela vai ter um filho, um varão, e ele será Emanuel, Deus conosco. Mas ali no batismo, ele está no papel de filho. E aí é como se Deus estivesse na maternidade, falando assim, olha, eu vim aqui para ver o nascimento do meu filho. Então, quando uma pessoa nasce de novo, ela passa pelo mesmo processo, porque Jesus, ele abriu o caminho. Amém. A pessoa nasceu de novo, ela se batizou, e aí, naquele momento, Deus aparece e fala assim, esse é meu filho amado. Acabou de nascer da vontade de Deus. Não nasceu do sangue, não nasceu da carne, não nasceu da vontade do homem, mas nasceu de Deus. Então, quais são os critérios para que eu seja filho de Deus? Eu preciso receber Jesus como Senhor. Eu preciso abrir a minha vida para que o Senhor possa me gerar. Porque aquele que gera não é homem. Não é o homem que está me gerando, é o Senhor que está me gerando. Não é o sangue que está me gerando. Não é a regra humana que está me gerando. Né? Você pode falar para a tua esposa assim, vamos ter um filho? É a vontade da carne. Mas quando Deus fala assim, eu vou ter milhões, bilhões de filhos. Aí, meu irmão, a coisa é diferente. O nascimento tem que ser do espírito e não da carne. Né? Teve um homem que falou com Jesus, e ele falou, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Né? E Jesus explicou para ele, o que é nascido do espírito é espírito, o que é nascido da carne é carne. Então, quando você nasce de novo em Cristo Jesus, você passa a ser filho. E aí o que está em jogo é o seguinte, como que vai ser a relação entre você e um pai onipotente, onisciente, um pai onipresente, aquele que está com você 24 horas por dia,
que não dorme, irmão. Um pai que te adotou, quis você. Foi da vontade de Deus que você nascesse. Não foi da tua vontade. Você só recebeu. Amém. Você usou a tua vontade para receber. Mas a vontade de Deus se cumpriu na tua vida no momento que você se torna filho. E ali ele fala, olha, aonde você for, eu vou. Aonde você estiver, eu vou estar também. Quando você estiver triste, eu vou estar do seu lado. Quando você estiver feliz, eu vou estar do seu lado. Eu me alegro com a sua alegria. Eu me entristeço com a sua tristeza. Eu vou te confortar, vou te consolar. Você vai desfrutar do que eu sou. Você vai desfrutar da minha glória, vai desfrutar da minha alegria. Você vai desfrutar do sobrenatural. Você vai desfrutar de tudo que é meu. Se você pedir algo para mim, eu vou te dar. Né? Tudo quanto pedir, dizer meu nome, você vai ter. E é importante, assim, a melhor forma da gente ensinar é pelo exemplo, né? Então, se a gente quer que realmente os nossos filhos sejam filhos, a gente também tem que ensinar a ser filho, tendo atitudes de filho. Então, por mais que seja mãe, seja pai, nós também somos filhos de Deus. E precisamos ensinar por meio do nosso exemplo. Sim. Como que nós somos filhos de Deus? Que atitudes nossas representam que somos filhos. E não é apenas um discurso. Isso não é fragilidade, pelo contrário. Então, o papel de um filho é o papel de uma pessoa dependente. É o papel de uma pessoa que precisa aprender. Um filho tem que honrar o seu pai. Né? O primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe. Porque se você fizer isso, você vai se dar bem sobre a terra. Ele está falando dos pais biológicos, mas eu não consigo ver só isso. Eu acho que esse é um treinamento tremendo, porque Deus é o único que merece toda a honra. Verdade. Então honra teu pai e a tua mãe, porque você vai ser treinado em honrar aquele que merece honra. Você vai se formar nessa faculdade da família, e quando você sair dela para formar a tua família, você vai saber honrar o teu pai celestial. E aí você vai perceber que quando você começa a honrar a Deus, o mesmo princípio que foi aplicado com seus pais biológicos vai ser aplicado para você em relação a Deus. Você será abençoado, você será próspero, será feliz. Então aquele que honra a Deus como pai, né, ele recebe a bênção de Deus. Amém? Então, tudo gira em torno disso, meu irmão. O propósito de Deus é que nós sejamos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai Celestial, que é Deus. Então, nós precisamos refletir sobre essas verdades, entender o propósito da paternidade biológica, o propósito da paternidade, da maternidade biológica, o pai e a mãe, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não foi apenas o pai, mas é o pai e a mãe, é o homem e a mulher que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis diz que macho e fêmea os criou, a sua imagem, né? Deus fez o homem à sua imagem, macho e fêmea. Então, o homem e a mulher, eles têm atributos, habilidades que refletem quem Deus é como pai. Amém. Quem Deus é. Então, quando esse homem e essa mulher, eles executam a sua função, o seu papel de maneira fiel, né? O homem colocando limites, trazendo noções de segurança, trazendo aquele propósito, direção na vida do filho. A mulher, né, que faz com que a casa fique organizada, noções de organização. A mulher que coloca vínculos, né? A nutrição que a mulher promove ali com o filho. Aquilo tudo está apontando para Deus. Quando esse indivíduo sai desse contexto tremendo que é a paternidade e a maternidade exercidas de acordo com a vontade de Deus, meu irmão, a tendência, quando essa pessoa casar, é que ela tenha um pai eternamente. Não um pai temporário, mas um pai eterno. O pai que está nos céus, essa paternidade vai transcender a morte. E aí essa nova família vai conseguir revelar Deus para os seus filhos também. Amém? Então,
nós não estamos aqui para apontar o erro de ninguém. Todos nós somos errados, todos nós recebemos, né, de uma maneira distorcida a paternidade. Isso está na história mundial, né, porque começou uma destruição da família em alguma parte dos anos 60. E dos anos 60 para cá, né, é cada um por si, Deus por todos. As pessoas perderam a referência de autoridade, de paternidade, e a gente precisa voltar, porque Deus não muda. Amém. O homem muda, mas Deus não muda. Seus princípios não mudam, né? E o que a gente está vendo por aí, tanto no mundo político, como, né, no mundo familiar, em qualquer dimensão, tudo é reflexo do afastamento dos princípios de Deus. E começa com a família. Tudo que Deus faz começa com a família, né? O profeta Malaquias falou assim, que ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Amém. Então, essa relação entre o pai e o filho, né, impede que a ira de Deus venha sobre a terra. Impede que aconteça o juízo de Deus. Quando você começa a voltar o seu coração para o seu filho, quando você começa a voltar o seu coração para o seu pai, quando você se arrepende, fala assim, não, eu preciso honrar meu pai biológico, eu preciso honrar o meu pai, por quê? Porque com isso Deus vai poder construir na minha vida um princípio tremendo de filiação, de paternidade. E aí Deus, ele vê você se arrependendo e voltando para a linha aonde ele desenhou. Ele falou, olha, você vai andar nessa linha aqui, ó. É aqui que eu vou me revelar, é aqui que eu vou te abençoar, é aqui, você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando você faz isso, meu irmão, a tua vida muda, a tua Amém. família muda, teu filho muda, né? Tudo muda porque Deus começa a fazer parte da linhagem. Amém? Então medita nessas coisas. Aleluia. Quer falar mais uma coisa, pastor? Não, é só, eu acho que assim, aquilo que eu já falei anteriormente, da gente refletir, né, no resultado, nos frutos, para a gente entender se precisamos alinhar e ajustar essa questão da imagem e semelhança de Deus, né, e fazer essa conexão, né, da nossa família com Deus, porque isso faz toda a diferença, independentemente da situação que é vivida. Sentir essa presença de Deus em qualquer circunstância é algo que é muito poderoso, muito valioso. Então, que a gente faça essa reflexão de como está, né, essa interação da nossa família, qual que é essa conexão, se há relacionamento realmente de cada um de nós com Deus. Deus como um pai que é amoroso e misericordioso, né? Glória a Deus. Amém. Vamos orar então. Pai, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia. Amém. Que se renovou hoje sobre a nossa vida, Pai. Sim, Pai. Nós dependemos inteiramente da tua graça, do teu Espírito, Pai, da tua revelação. Não sabemos muitas coisas, Pai. Sim, Pai. Mas o Senhor está conosco. Nos conduza na tua vontade, nos teus projetos, nos teus propósitos. E como Pai, Senhor, nós queremos declarar que o Senhor pode nos corrigir. Verdade, quantas vezes forem necessárias, Pai. Nós não queremos mais ser rebeldes, amém, não queremos Senhor, mais, amém, Senhor, nos desviar daquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Porque como Pai, o Senhor está sempre nos corrigindo, sempre chamando a nossa atenção, sempre mostrando, apontando o caminho que nós temos que seguir, Pai. Muitas vezes nós nos rebelamos, nós argumentamos, pensamos que sabemos mais que o Senhor e nós queremos implorar o teu perdão e a tua misericórdia. Pai, corrija a nossa vida. Pai. Só não nos corrija na sua ira, Pai, mas que o teu amor possa fluir em nós, em nome de Jesus, Pai. Sim, que Pai. A relação que nós tivermos, Pai, ela possa ser vista pelos filhos, para que eles também saibam que há um Pai celestial, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, meu querido, minha querida. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia da tua vida e que Ele te abençoe ricamente, você, a tua família, os seus descendentes, que Ele faça com que você seja um reflexo daquilo que Ele é. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.